9 plantas com significados especiais na Bíblia. Desde os tempos antigos, as plantas aparecem nas histórias da Bíblia com significados importantes. Elas não são apenas parte da natureza, mas também carregam mensagens, lições e símbolos que ajudam a entender melhor as passagens sagradas. Algumas dessas plantas são comuns no nosso dia a dia, outras nem tanto, mas todas têm algo a nos ensinar. Vamos conhecer 9 delas de um jeito simples, como se estivéssemos conversando sobre plantas que vemos no quintal, na rua ou até na cozinha. 1. Oliveira, símbolo de paz e prosperidade. Quem já viu um galho de oliveira sabe que ele é resistente e cheio de folhas verdes. Na Bíblia, a oliveira representa paz, bênção e vida longa. Um exemplo famoso é a história de Noé, quando uma pomba voltou para a arca com um ramo de oliveira no bico, mostrando que as águas do dilúvio tinham baixado e a terra estava pronta para recomeçar. Hoje, quando alguém diz que estender um ramo de oliveira, quer dizer que está oferecendo paz. É como quando dois amigos brigam e um deles dá um presente ou um abraço para mostrar que quer fazer as pazes. O azeite, feito da azeitona, também é muito importante na Bíblia. Era usado para ungir reis e sacerdotes, como um sinal de que Deus os escolhia para uma missão especial. Imagine que o azeite é como um selo de aprovação divino. Além disso, o azeite era usado em lâmpadas para iluminar as casas. Sem ele, tudo ficava no escuro. Por isso, a oliveira também simboliza luz e esperança. 2. Figueira, símbolo de segurança e conhecimento. A figueira é uma árvore que dá sombra e frutos doces. Na Bíblia, ela aparece como um sinal de segurança e prosperidade. Quando o povo de Israel chegou à terra prometida, Deus disse que lá haveria figueiras, vinhas e mel, coisas boas para viver bem. É como se Deus estivesse dizendo: aqui vocês terão tudo o que precisam. Mas a figueira também ensina sobre responsabilidade. Em uma passagem, Jesus viu uma figueira que não dava frutos e a amaldiçoou. Isso não quer dizer que Jesus não gostava de figueiras, mas que ele esperava que as pessoas dessem frutos bons, como amor, bondade e justiça. É como quando um professor espera que seus alunos estudem e aprendam. Se não há esforço, não há resultado. Outra história famosa é a de Adão e Eva, que usaram folhas de figueira para se cobrir depois de desobedecer a Deus. Isso mostra como o ser humano, desde o começo, tenta se esconder dos seus erros, mas Deus sempre busca a verdade. 3. Videira, símbolo de união e dependência. A videira é a planta que dá uvas, usadas para fazer vinho. Na Bíblia, ela representa a união entre Deus e as pessoas. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Isso quer dizer que, assim como os ramos dependem da videira para dar frutos, nós dependemos de Deus para viver bem. Se um ramo for cortado, ele seca e morre. Da mesma forma, se nos afastamos de Deus, perdemos a força e a direção. O vinho também tem um significado especial. Ele representa alegria e celebração, como nas festas de casamento. Mas também pode ser um aviso, porque o excesso de vinho traz problemas, como brigas e descontrole. É como quando alguém bebe demais e faz coisas que se arrepende depois. A Bíblia ensina a ter equilíbrio, aproveitar as coisas boas da vida, mas sem exagerar. 4. Trigo, símbolo de trabalho e colheita. O trigo é a planta que dá o pão, alimento básico em muitos lugares. Na Bíblia, ele representa trabalho, paciência e recompensa. Jesus contou uma parábola sobre um agricultor que semeou trigo no campo. Enquanto as plantas cresciam, surgiu o joio, uma erva daninha, no meio delas. O agricultor decidiu esperar até a colheita para separar o trigo do joio. Isso ensina que nem tudo é perfeito logo de cara, mas com paciência e fé, as coisas boas aparecem. O trigo também lembra a importância de compartilhar. Na história da multiplicação dos pães, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, abençoou e alimentou milhares de pessoas. Isso mostra que, quando dividimos o que temos, mesmo que seja pouco, Deus pode fazer muito com isso. É como quando você tem um lanche pequeno e divide com um amigo, de repente, os dois ficam satisfeitos. 5. Cedro, símbolo de força e grandeza. O cedro é uma árvore enorme, forte e cheirosa, que cresce no Líbano. Na Bíblia, ele representa poder, estabilidade e glória. O rei Salomão usou cedros para construir o Templo de Jerusalém,
porque era uma madeira nobre, que durava muito tempo. É como quando alguém constrói uma casa com materiais de qualidade para que ela dure por gerações. Mas o cedro também ensina humildade. Apesar de ser uma árvore majestosa, ela não se orgulha. Deus diz em uma passagem: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Isso quer dizer que quem vive com justiça e bondade será forte e respeitado, assim como o cedro. 6. Espinheiro, símbolo de dificuldade e proteção. Os espinheiros são plantas com espinhos, que podem machucar quem se aproxima. Na Bíblia, eles aparecem como símbolos de dificuldades, pecado ou punição. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Deus disse que a terra daria espinhos e abrolhos, mostrando que a vida fora do paraíso seria mais difícil. É como quando alguém faz algo errado e depois sofre as consequências. Mas os espinheiros também têm um lado bom, eles protegem. Em uma história, Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente, um arbusto cheio de espinhos que queimava, mas não se consumia. Isso mostrou que Deus estava presente mesmo em lugares difíceis. É como quando passamos por momentos ruins, mas descobrimos que Deus está ali para nos ajudar. 7. Isopo, símbolo de purificação. O isopo é uma plantinha pequena, usada na Bíblia para rituais de purificação. Quando alguém estava doente ou impuro, os sacerdotes usavam um ramo de isopo molhado em água ou sangue para aspergir sobre a pessoa, como um sinal de limpeza. É como quando lavamos as mãos antes de comer para tirar a sujeira. Na história da Páscoa, os israelitas usaram isopo para passar o sangue do cordeiro nas portas, para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas. Isso mostrou que a purificação e a obediência a Deus trazem proteção. Hoje, quando alguém pede perdão por um erro, é como se estivesse se purificando para recomeçar. 8. Romã, símbolo de fertilidade e abundância. A romã é uma fruta cheia de sementes, doce e suculenta. Na Bíblia, ela representa fertilidade, prosperidade e bênçãos. Os sacerdotes usavam romãs bordadas em suas roupas como um sinal de que Deus abençoava o povo. É como quando alguém recebe um presente inesperado e fica feliz, sabendo que é um sinal de coisas boas. A romã também aparece no Jardim do Éden, como um símbolo de vida e fartura. Quando os espiões de Israel voltaram da terra prometida, trouxeram romãs para mostrar como o lugar era rico. É como quando alguém volta de uma viagem e traz frutas ou comidas diferentes para mostrar como o lugar é bom. 9. Mostarda, símbolo de fé e crescimento. A semente de mostarda é muito pequena, mas cresce e vira uma planta grande, onde até pássaros podem fazer ninho. Jesus usou essa imagem para ensinar sobre fé. Ele disse que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Isso não quer dizer que vamos literalmente mover montanhas, mas que até uma pequena fé pode fazer coisas grandes acontecerem. É como quando alguém começa um projeto pequeno, como uma horta no quintal, e com o tempo ela cresce tanto que dá frutos para toda a família. A mostarda ensina que não devemos desanimar com o tamanho das coisas, porque Deus pode fazer grandes milagres a partir de começos simples. Resumindo, essas 9 plantas da Bíblia não são apenas parte da natureza, mas carregam mensagens importantes para a nossa vida. A oliveira nos lembra de buscar paz, a figueira, de dar frutos bons, a videira, de depender de Deus, o trigo, de trabalhar com paciência, o cedro, de ser forte e humilde, o espinheiro, de enfrentar dificuldades, o isopo, de buscar purificação, a romã, de agradecer pelas bênçãos, e a mostarda, de ter fé mesmo nas coisas pequenas. No nosso dia a dia, podemos olhar para essas plantas e lembrar das lições que elas trazem. Seja um galho de oliveira na mesa, uma romã na fruteira ou uma semente de mostarda no quintal, cada uma delas pode nos ajudar a viver com mais fé, esperança e amor. E o mais bonito é que Deus usa até as coisas simples da natureza para nos ensinar grandes verdades. Essas plantas aparecem em momentos importantes da Bíblia e, mesmo sem palavras, nos mostram como Deus age em nossas vidas. Por exemplo, quando Noé soltou uma pomba após o dilúvio, ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Isso não era só um sinal de que a terra estava seca, mas também uma promessa de que Deus havia trazido paz depois do caos. Hoje, quando passamos por tempestades emocionais ou problemas difíceis, podemos lembrar desse ramo e confiar que a calma vai chegar. A figueira também tem uma história marcante.
Jesus contou sobre um homem que esperou anos para ver frutos nela, mas só encontrou folhas. Isso nos ensina que não adianta só parecer bom por fora, precisamos agir com amor, justiça e bondade de verdade. Imagine alguém que vai à igreja todo domingo, mas trata mal os vizinhos. A figueira estéril nos alerta: Deus olha o coração, não só as aparências. Já a videira é um símbolo forte de como precisamos estar ligados a Deus para viver bem. Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem fica unido a mim dá muito fruto. É como uma planta que só cresce se estiver conectada à raiz. Se tentarmos viver sozinhos, sem oração, sem ajuda da comunidade ou sem confiar em Deus, vamos murchar. Mas quando nos alimentamos da fé, como um ramo recebe seiva, conseguimos florescer mesmo nos dias difíceis. O trigo, por sua vez, nos lembra que as coisas boas levam tempo. Ninguém planta uma semente hoje e colhe amanhã. É preciso regar, esperar o sol, enfrentar ventos e até chuvas fortes. Da mesma forma, nossos sonhos, relacionamentos e projetos espirituais exigem paciência. Às vezes queremos resultados rápidos, mas Deus trabalha no tempo certo. Uma pessoa que estuda anos para se formar, um casal que supera crises para fortalecer o amor ou alguém que persevera na oração mesmo sem ver respostas, todos são como trigo amadurecendo. O cedro, com sua madeira resistente e cheiro agradável, nos fala de força com humildade. Na Bíblia, ele era usado para construir o Templo de Jerusalém, um lugar sagrado. Isso mostra que Deus não escolhe os mais fortes ou poderosos para fazer sua obra, mas aqueles que, como o cedro, são firmes sem se achar superiores. Um líder que serve com amor, um pai que educa com firmeza e carinho, ou um amigo que apoia sem julgar, todos são como cedros, fortes por dentro, mas gentis por fora. O espinheiro aparece em momentos de dor, como na coroa que colocaram em Jesus antes da crucificação. Ele nos ensina que as dificuldades fazem parte da vida, mas não precisamos enfrentá-las sozinhos. Quando sentimos que a vida está cheia de espinhos, doenças, perdas, decepções, podemos lembrar que Jesus também passou por isso. E assim como ele transformou o sofrimento em vitória, nós também podemos encontrar força para superar. O hisopo, uma plantinha simples usada em rituais de purificação, nos mostra que Deus nos limpa de todo o mal. Na Páscoa, os judeus usavam hisopo para passar o sangue do cordeiro nas portas, protegendo suas famílias. Hoje, quando pedimos perdão ou perdoamos alguém, é como se Deus nos lavasse com essa planta. Um erro do passado, uma mágoa guardada ou um hábito ruim não precisam nos definir, o hisopo nos lembra que sempre podemos recomeçar. A romã, com suas muitas sementes, é um símbolo de gratidão. Na Bíblia, ela enfeitava as roupas dos sacerdotes e as colunas do templo, mostrando que Deus se alegra quando reconhecemos suas bênçãos. Em vez de focar no que falta, a romã nos convida a agradecer pelo que temos: saúde, família, um teto, um prato de comida. Até as pequenas coisas, um sorriso, um dia de sol, uma palavra de encorajamento, são presentes de Deus. Por fim, a mostarda, uma das menores sementes, nos ensina que a fé não precisa ser grandiosa para ser poderosa. Jesus comparou o reino de Deus a um grão de mostarda que, mesmo minúsculo, cresce e vira uma árvore onde os pássaros fazem ninho. Isso significa que até nossas ações mais simples, um gesto de bondade, uma oração sincera, um ato de perdão, podem gerar grandes transformações. Não precisamos fazer coisas extraordinárias para agradar a Deus, basta ter fé do tamanho de uma semente e deixá-la crescer. Essas plantas estão ao nosso redor, nos lembrando que Deus fala conosco de muitas formas. Elas não são apenas símbolos antigos, mas lições vivas para hoje. Quando vemos uma oliveira, podemos pensar em paz; quando comemos uma romã, em gratidão; quando plantamos uma semente de mostarda, em fé. A natureza é como um livro aberto, cheio de mensagens de amor, esperança e propósito. Basta prestarmos atenção. A figueira, por exemplo, aparece várias vezes na Bíblia como um símbolo de prosperidade e bênção. Em muitos relatos, ela representa um tempo de fartura, quando as pessoas podiam descansar à sua sombra e colher seus frutos doces. Jesus usou a figueira para ensinar sobre a importância de dar frutos em nossa vida espiritual.
Em uma passagem, ele amaldiçoou uma figueira que não dava frutos, mostrando que não basta apenas parecer bom por fora, é preciso viver de acordo com o que acreditamos. Quando vemos uma figueira carregada de frutos, podemos lembrar que Deus deseja que nossas ações, palavras e escolhas reflitam amor e justiça. O lírio também tem um significado especial. Jesus mencionou os lírios do campo para ensinar sobre confiança em Deus. Ele disse que nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios simples que crescem nos campos. Com isso, ele quis mostrar que Deus cuida de nós, mesmo nas coisas pequenas, e que não precisamos nos preocupar demais com o futuro. Os lírios nos lembram que a beleza e a provisão de Deus estão ao nosso redor, muitas vezes nas coisas que nem percebemos. A videira, por sua vez, é um símbolo forte da relação entre Deus e seu povo. Jesus disse: "Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, dará muito fruto." Isso significa que, quando estamos conectados a Ele, nossa vida produz coisas boas, amor, alegria, paciência e bondade. Mas se nos afastamos, é como um ramo que seca e não dá frutos. A videira nos ensina que a força vem de Deus, e que precisamos permanecer perto dele para viver de forma plena. Até mesmo plantas que parecem comuns, como o isopo, têm um significado profundo. Na Bíblia, o isopo foi usado para purificar pessoas e lugares, como na história da Páscoa, quando os israelitas marcaram suas portas com sangue de cordeiro usando um ramo de isopo. Isso mostra que Deus usa coisas simples para realizar coisas grandes. O isopo nos lembra que não precisamos de rituais complicados para nos aproximarmos de Deus, ele se importa com um coração sincero. Essas plantas não são apenas parte da natureza, elas são como mensageiras de Deus, nos ensinando lições que valem para hoje. Quando olhamos para uma figueira, podemos pensar em como estamos vivendo nossa fé. Quando vemos um lírio, podemos lembrar de confiar em Deus. E quando observamos uma videira, podemos refletir se estamos realmente conectados a Ele. A natureza está sempre nos convidando a aprender, a crescer e a ver a vida com mais esperança. Basta olhar com atenção e deixar que essas lições nos transformem. Agora, vamos conhecer mais algumas plantas que aparecem na Bíblia e o que elas representam. Cada uma delas tem uma história e um significado especial, como se fossem pequenas parábolas que Deus deixou para nós. A oliveira é uma das mais importantes. Ela aparece em muitos momentos, como quando a pomba voltou para a arca de Noé trazendo um ramo de oliveira no bico, sinal de que as águas do dilúvio estavam baixando e a paz estava voltando. A oliveira também é símbolo de força e resistência, porque suas raízes são profundas e ela vive por muitos anos. Na Bíblia, o azeite de oliva era usado para ungir reis e sacerdotes, mostrando que Deus escolhe pessoas comuns para tarefas importantes. Hoje, quando vemos uma oliveira, podemos lembrar que Deus nos chama para ser instrumentos de paz, assim como aquele ramo trouxe esperança para Noé. Outra planta cheia de significado é o espinheiro. Ele aparece na história de Moisés, quando Deus falou com ele através de uma sarça ardente, um arbusto de espinhos que queimava, mas não se consumia. Isso mostra que Deus pode usar até o que parece frágil ou dolorido para nos falar. O espinheiro também nos lembra que, às vezes, a vida tem dificuldades, mas Deus está presente mesmo nos momentos mais duros. Quando vemos um espinho, podemos pensar: será que estou deixando Deus falar comigo, mesmo nas situações que não entendo? O trigo é outro exemplo forte. Jesus usou o trigo para ensinar sobre o reino de Deus, dizendo que o joio, uma erva daninha, cresce junto com o trigo, mas no final serão separados. Isso nos ensina que nem tudo que parece bom é verdadeiro, e que Deus é quem julga o coração das pessoas. O trigo também nos lembra da importância de produzir frutos bons, como amor, paciência e bondade. Quando comemos um pão, podemos agradecer a Deus pela comida e lembrar que Ele nos sustenta todos os dias. A romã é uma fruta linda e cheia de sementes, que aparece no Templo de Salomão. Ela simboliza abundância, fertilidade e bênçãos de Deus. Na Bíblia, as romãs decoravam as roupas dos sacerdotes, mostrando que o serviço a Deus deve ser feito com alegria e gratidão. Quando vemos uma romã, podemos pensar em como Deus nos enche de coisas boas, família, amigos, saúde, e em como devemos compartilhar essas bênçãos com os outros.
Por fim, a amendoeira é uma planta que floresce cedo, antes das outras árvores. Na Bíblia, ela aparece no sonho do profeta Jeremias, onde um ramo de amendoeira florescendo significava que Deus cumpriria suas promessas. Isso nos ensina que Deus age no tempo certo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A amendoeira nos lembra que devemos ter paciência e confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Essas plantas não são apenas parte da paisagem da Bíblia. Elas são como espelhos que refletem verdades sobre Deus, sobre nós e sobre a vida. Quando paramos para observar a natureza, podemos encontrar mensagens de esperança, consolo e direção. Não precisamos viajar para lugares distantes ou fazer coisas extraordinárias para ouvir Deus. Às vezes, Ele fala através de uma flor no jardim, de uma árvore na calçada ou até de um espinho no caminho. Basta prestar atenção e deixar que essas pequenas lições toquem o coração.